Olá, o Repórter MT recebe hoje o presidente da FEComércio, José Venceslau Júnior. Obrigada por atender o nosso convite, presidente. Quero explicar aqui inicialmente que nós estamos sem máscara porque temos aqui um distanciamento de 1,5 metro e a máscara iria dificultar aqui a nossa transmissão por live, né? Tudo bem, presidente? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado e honrado de estar aqui presente. Eu gostaria de começar, a nossa pauta hoje são aí as agruras, né, enfrentadas pelo comércio de Mato Grosso, principalmente o comércio da capital, né, pela que tem reivindicado aí a reabertura de alguns segmentos. Fala um pouco pra gente sobre essa situação, presidente. Desde o início da pandemia, a FEComércio agiu rápido fazendo um material de retomada do comércio, que é chamada a cartilha de retomada do comércio. Nós vimos que isso aí, já com experiência em outros países, essa pandemia iria se estender por algum tempo. Então, logo de imediato, nós fizemos essa cartilha de retomada, apresentamos para o governo do estado, foi aprovado, apresentamos para o nosso governo o prefeito Emanuel Pinheiro, também aprovou a cartilha. Essa cartilha foi entregue e divulgada nas redes sociais e sempre fazendo esse trabalho, principalmente com o nosso prefeito, da reabertura do comércio, seguindo as normas que estão dentro da cartilha, que são as normas da OMS e adaptada ao nosso comércio regional. As normas de asepsia, limpeza, uso de máscara, uso de álcool gel, uma limpeza maior dos produtos, a disponibilidade dentro das empresas desse álcool, dessas facilidades para o cliente. E logo após isso também o nosso governador decretou o uso obrigatório de máscaras. Foi outro trabalho que nós começamos a fazer, a orientação para que esse cliente entrasse dentro das empresas com o uso de máscaras. No início tem alguma dificuldade, resistência, algum cliente fala, não, eu nem gripe eu pego, não preciso disso, né? Mas agora já está funcionando com uma intercessão nossa da FEComércio, CDL, FACMAT e outras entidades representativas do comércio, com muita conversa com o nosso prefeito Emanuel Pinheiro, nós conseguimos que o comércio de rua reabrisse no dia 27 de abril. E também a nossa reivindicação era para que abrisse shopping, bares e restaurantes. O prefeito pediu um tempo, precisava de ver números da reabertura do comércio de rua, e é isso que aconteceu. O comércio de rua foi reaberto, os nossos números estão dentro do controle que nós esperávamos que tivesse mesmo. A pandemia aqui na capital está bem controlada e estamos sempre em tratativas, em conversa com o nosso prefeito. O setor de bares e restaurantes, é bastante preocupante a situação deles, né, presidente? Porque foi colocado até pela presidência lá da Associação de Bares e Restaurantes que cerca de 40 mil iriam fechar as portas, é isso? Bares e restaurantes, a Lorena, o presidente da Brasel Mato Grosso, temos conversado muito com ela e desde o início a gente viu a dificuldade de bares e restaurantes, a mesma coisa de comércio de rua e de shoppings. Bares e restaurantes nós temos pedido para o nosso prefeito Emanuel Pinheiro para que seja limitado em 50% a ocupação dos restaurantes, um espaçamento de mesa de 2 em 2 metros, mas o prefeito, com muita cautela, tem rejeitado nossos pedidos. Mas ontem, por pedido da Lorena, nós, junto com o presidente da Câmara, Misael Galvão, Nelson do CDL, o nosso prefeito abriu uma live ontem, às 14 horas da tarde, onde nós participamos com boa parte do setor de bares e restaurantes, levando a preocupação do desemprego, que é muito grande. São bares que já não vão abrir mais, e o volume de garçons, cozinheiros, tudo que envolve esse setor
o setor hoteleiro também, né? Então o desemprego em Cuiabá é muito grande. Eu tenho a impressão que o nosso prefeito Emanuel Pinheiro ficou sensibilizado. Ele ficou de soltar um decreto na segunda-feira. Eu tenho quase certeza que na segunda-feira vem boas notícias para esse setor de bares e restaurantes. Até porque você pode limitar o número de clientes, ter uma série de medidas ali, né, para restringir ali. São ambientes controlados, né? Bem então, controlado. olha, vai entrar 50%. Permanece portaria. uma hora Perfeito. E tchau, né? Essa questão dessa estimativa de desemprego no geral e número de comércios que vão fechar ou já fecharam as portas, aqui na capital, aqui em Mato Grosso, e do desemprego, vocês já têm uma estimativa? Porque no início do mês só eu contei aqui em 2, 3 quadras da Getúlio Vargas, 5 estabelecimentos aí tradicionais que já tinham fechado as portas. Nós temos números iniciais, são grandes o número de desempregos e estabelecimentos que não têm mais condições de abrir a porta. Então, quando foi autorizado a abrir o comércio de rua no dia 27 de abril, alguns já não conseguiram abrir. Porque no período que ficaram fechados, não tinha fluxo de caixa para pagar os compromissos e nem para fazer a demissão dos colaboradores. Então, várias empresas que de imediato soltaram de férias, mas também não tiveram dinheiro para fazer o pagamento, tentaram recorrer à rede bancária, que o governo federal tem dito que está disponibilizando dinheiro para o comércio, mas o dizer em Brasília e chegar na ponta... Não consegue, o pessoal não está conseguindo receber. Não está conseguindo, isso demora, essas tratativas, essa autorização que venha do Banco Central, um dinheiro mais barato, normalmente ele demoraria, numa situação normal, de 2 a 4 meses. Como nós estamos numa pandemia, o governo está acelerando. Eu acredito que dentro de mais uns 30 dias, esse dinheiro está chegando na ponta dos bancos oficiais, uma taxa mais em conta, para que esse empresário sem fluxo financeiro capte esse dinheiro para pagar com um juro barato, né? Hoje a taxa Selic está em 3,5%. Nós esperamos que seja esse juro de 3,5% ao ano, para cumprir seus compromissos, com os colaboradores principalmente, né? Que é a folha de pagamento, aqueles que saíram de férias e não receberam, alguns que foram demitidos. Então os números de demissões são altas, mas nós precisamos, isso tem que ser oficializado, cada empresa informa para o governo na sua raiz o que está demitindo, mas isso vai acontecer agora no próximo mês, onde nós temos números oficiais. Mas são muitas demissões aqui na capital e no interior também. Presidente, é verdade que o pessoal, os lojistas de shoppings aqui de Cuiabá, estão perdendo mercadoria já? Porque eu estou falando para o senhor porque teve circulando aí na internet, nas redes sociais, algumas fotos aí de mercadoria mofando, né? Aquilo viralizou aí nas redes sociais, aquela imagem de bolsa já mofa, com mofo, roupa, né? Aquela imagem não é nossa, não é aqui de Cuiabá, são de outros países, né? Me parece que é do Canadá, uma imagem de um país bem frio, sem ar-condicionado, então o mofo ali prosperou muito rápido. Mas procede sim, as lojas dentro de shopping que não estão vendendo, realmente não tem climatização ali dentro, algumas mercadorias podem até vencer, mas é outra pauta que nós estamos trabalhando com o prefeito, para que haja essa reabertura dos shoppings. Ainda não tem previsão? Ainda não tem. Eu acredito que nesse decreto de segunda-feira o nosso prefeito Emanuel Pinheiro deva mencionar alguma coisa a respeito dos shoppings. A gente percebe que assim, são diversos segmentos se reinventando nesse momento, né? Mas eu observei que o senhor publicou um artigo recentemente falando que apesar aí dos setores estarem se reinventando, o Estado também precisa fazer sua parte e mudar, e principalmente com relação à carga de ICMS, porque o pessoal está deixando de comprar na loja física para comprar na internet, porque aqui está mais caro, é isso?
Perfeito. A internet já está disponível, são principalmente os jovens que têm hábito de comprar na internet, mas com esse período da pandemia, são várias pessoas como eu que tinha restrição, medo de usar meu cartão de crédito para fazer compra, aprendi, achei muito fácil. E através disso eu tenho recebido amigos, clientes dentro das minhas empresas fazendo um comparativo de preço da internet e o nosso preço aqui dentro do Mato Grosso. E eu tenho explicado para essas pessoas que é uma carga tributária muito pesada do estado do Mato Grosso, que nós, consumidores, pagamos ela. Então, nós temos falado constantemente que o empresário, o comerciante tem que reinventar. Temos que reinventar a roda, uma nova maneira de comercializar. Mas esse peso de reinventar esse novo comércio não pode ser só nosso, do empresário, é do Estado também, porque a carga tributária é muito pesada, ela determina um preço muito pesado aqui dentro do estado do Mato Grosso. Então o consumidor está vendo, acessando a internet, olhando um preço de uma mercadoria X, que ele custa R$100 na internet. Aqui no Mato Grosso ele custa 130, 140. Então você está pagando 30, 40% a mais por ter a facilidade do produto. Mas quem tem paciência, compra pela internet, dentro de 7 a 15 dias úteis, recebe na casa dele com toda a facilidade e segurança esse mesmo produto de 30 a 40% mais barato. Então nós temos falado com o Estado, falado com a Cefaz, que o Estado também tem que reinventar, tem que diminuir esse peso do Estado, tem que diminuir o peso da máquina do Estado, para que isso reflita no ICMS, um ICMS menor, mais justo, para que nós, o consumidor aqui do Mato Grosso, que temos uma logística muito ruim, nós estamos longe dos grandes centros produtores, né? Mais de 1.000 quilômetros, então nós já vamos pagar um frete caro por isso, nós não podemos ser penalizados com um ICMS muito caro. O que vai acontecer? O comércio local, nós vamos virar showroom do consumidor. E o consumidor vai até nossas lojas, bate uma fotografia, pega o código de barra, entra na internet e faz o pedido do produto de 30 a 40% mais em conta. Mas assim, isso depende de aprovação de lei, né, presidente? Vocês têm tido aí já uma conversa junto aos deputados e ao governo para que seja alterado isso? O ano passado, o governador Mauro Mendes mandou para a Assembleia uma reforma tributária do estado do Mato Grosso. Essa foi a maior reforma tributária que o estado do Mato Grosso já viu implantada de uma vez só. Nós, junto com outras entidades, fomos contrária desde o início, fomos para a Assembleia, fomos debater o assunto com todos os deputados, que é a Casa de Lei, onde aprova toda mudança de legislação tributária. Mas, infelizmente, nós fomos vencidos, né? Então, a base do governo foi maior e passou essa reforma tributária, onerando mais ainda o cidadão mato-grossense na sua compra. Então, houve um aumento significativo em todos os setores, foi muito debatido isso ano passado. E nós sempre gritando, defendendo o empresário, o consumidor, principalmente o consumidor, porque é o consumidor que paga essa conta, né? Mas, infelizmente, a lei passou. Tanto que esse ano, mesmo no estado de pandemia, o governo tem demonstrado os números de arrecadação de ICMS, que é superávit janeiro, fevereiro, março, abril, né? Então, para você ver o impacto que foi grande. Nós falamos no ano passado e voltamos a falar com o governo esse ano que o governo tem que rever. Então, a Assembleia Legislativa, nossos deputados, que são o representante do cidadão mato-grossense, tem que cair a ficha, tem que voltar isso para a Assembleia, rever essas leis que foram aprovadas o ano passado e diminuir o tamanho do Estado. O nosso Estado é muito pesado, a folha de pagamento é muito pesada, o repasse para os poderes é muito pesado.
Então todo mundo vai ter que dar a sua contribuição. Então eu sempre digo, onde todos pagam pouco, o Estado arrecada mais. E além disso, nós temos também uma energia que tem também um valor bastante alto aqui no estado, né? Esse é outro peso. Eu tenho falado isso já há algum tempo. O Mato Grosso, desde a década de 90, nós somos autossuficientes em produção de energia. E nós temos uma das cargas de ICMS sobre a energia mais alta do Brasil. É entre 42% e 43% de carga de ICMS de energia. Quer dizer, uma residência que paga R$100, você está pagando 42% de ICMS para o governo do estado. Mas o fato que me chama a atenção, que eu tenho falado bastante, é que como o estado é autossuficiente, nós produzimos energia mais do que o nosso consumo, nós exportamos para os estados circunvizinhos, que é Goiás, Minas Gerais, São Paulo, mais de 50% da energia que é produzida aqui no estado. E deveria vir uma compensação, mas não tem. E o pior, então você, internauta que está aí nos ouvindo, essa energia que é exportada para esses maiores estados do Brasil aí, São Paulo no caso, a cobrança de ICMS é zero. Então essa energia que é exportada para outros estados não se cobra nada de ICMS. E aqui dentro do estado nós pagamos entre 42% e 43%. Aí eu pergunto para você, nós estamos produzindo essa energia aqui no estado do Mato Grosso e estamos incentivando a indústria, o emprego, a arrecadação de imposto e a riqueza em outros estados. Por que nós não incentivamos essas indústrias para vir para o estado do Mato Grosso? O que eu tenho dito já há algum tempo? As maiores cidades do estado, as cidades polos, todas elas têm um distrito industrial, que é o lugar certo da indústria estar. Quando a indústria, às vezes, ela está dentro da cidade, ela tem poluição sonora, poluição e mesmo um fluxo grande de carros, caminhões ali em função daquela indústria. O lugar dela é lá no distrito. Então, a sugestão que eu tenho dado para o governo já há algum tempo, por que nós não criamos dentro dos distritos industriais uma zona livre de cobrança de ICMS sobre a energia? Porque já que a gente incentiva a industrialização em outros estados, que não vai para lá sem cobrar nada, por que nós não fazemos isso aqui dentro do estado? Então nós vamos trazer indústria aqui para o estado do Mato Grosso, a indústria vai ter uma produção do produto manufaturado dela para vender mais barato, mas em cima desse produto sim, vai pagar ICMS, vai gerar empregos, vai trazer um volume maior de gente para o estado do Mato Grosso. Olha, nós vamos para lá, tem muita indústria, vai estar gerando muito emprego, aonde gera emprego, gera renda, gera riqueza, gera imposto para o governo estadual. Então, é sobre a energia que nós publicamos um artigo, estamos falando, e que é todo esse contexto da máquina do estado que o estado tem que reinventar. Não jogar esse peso de reinventar só no colo do comerciante ou do empresário. E essa conversa tem tido aceitação ou ela ainda está só no início? Olha, o corporativismo do estado é muito grande. Quando a gente fala com o governo, nós falamos com a Cefaz, coloca dificuldade. Mas assim mesmo, as boas ideias a gente tem ela e leva, e você tem que ficar brigando para implantar. Então eu falo que o Estado de maneira geral, o Estado é atrapalhador. Então o Estado atrapalha o empresário, ele atrapalha o cidadão, né? Então na minha visão, o Estado deveria ficar na educação, na saúde, na segurança e na infraestrutura. Deixar o empresário trabalhar, que o nosso Estado progride, né? Eu sempre falo
que o nosso estado é abençoado no Brasil, o agronegócio é modelo não só no Brasil, para o mundo, porque o estado não está no agronegócio. Deixou o empresário trabalhar. O senhor defende a redução da máquina, né? Eu defendo. O estado mínimo de campo. Exatamente, nós defendemos diminuir o tamanho da máquina administrativa, porque isso vai diminuir no seu bolso, no meu e no seu bolso, cidadão mato-grossense, que são os encargos sociais do Estado, principalmente o ICMS. Presidente, quando a gente percebe que assim, tem tido talvez um mau entendimento por parte da população, quando tem digamos, a briga do empresário, do empresariado para reabrir. A gente vê que tem uma parcela da população que critica, mas os empresários só querem se beneficiar em meio à pandemia. Está faltando um entendimento maior de que um empresário representa dezenas, centenas de famílias, é isso, presidente? Quando o consumidor está ouvindo falar, olha, o empresário, infelizmente no Brasil, o empresário ele é mal visto pelo consumidor. Nos países de primeiro mundo é justamente o oposto. O empresário é muito bem visto porque ele é o principal gerador de emprego, ele é o principal pagador de imposto, ele é o provedor do progresso. Isso em países de primeiro mundo. Mas aqui no Brasil e no nosso estado, quando você fala empresário, o consumidor olha assim, o empresário é um sonegador, o empresário é isso. E não é. O empresário é um provedor de progresso. Então nós temos que mudar isso, né? O empresário, o comerciante, que são as mesmas pessoas, que nós somos o principal empregador do estado. O comércio no estado, ele emprega 54% da mão de obra. E o empresário do estado do Mato Grosso, ele é o principal arrecadador do estado de ICMS, que é 66%, está no site da Cefaz. E esse empresário, nós trabalhamos de graça para o governo do estado, porque nós vendemos a mercadoria, retemos, cobramos o ICMS do consumidor e fazemos o repasse para o Estado. Isso sem custo nenhum. Então nós trabalhamos de graça para o Estado, ainda tem uma parte do consumidor que olha com mau olho para o empresário. Mas não, o empresário é o principal gestor de progresso, emprego, renda e pagador de imposto em qualquer país. Então é isso que nós temos que mudar, essa cultura do Brasil, que infelizmente ainda são de terceiro mundo, que olha com um olhar de desconfiança para o empresário. E o empresário é que paga a conta, o empresário é que é penalizado perante a lei. Mas é isso que nós estamos mostrando, deixando claro para o consumidor que quem é o atrapalhador é o Estado. Quem é que cobra caro, se a mercadoria nossa é cara em relação à internet, a culpa disso é do Estado. É uma carga tributária altíssima que nós temos. Então, nós, comerciantes e empresários, realmente temos que nos reinventar. Então, mudou tudo. É o antes e depois do Covid-19. Mas o Estado também tem que dar a contribuição dele, porque ele é o principal arrecadador de impostos que tem. Então, ele tem que dar a parte dele. Certo. Presidente, quero deixar o espaço aberto aqui para o senhor, até para o senhor estar colocando aí quais são os próximos passos aí da FEComércio agora nessa briga aí por essas retomadas e a sua mensagem para os empresários, os comerciantes, os cidadãos, os consumidores em geral, e colocar suas considerações finais. FEComércio, Sesc e Senac, como eu falei no início, nós já criamos a cartilha de retomada do comércio, e logo que o comércio de rua foi aberto no dia 27 de abril, nós colocamos toda a equipe do Sesc, do Senac e da FEComércio, a equipe de saúde, nas ruas. O que eles estão fazendo? Nós pegamos o centro de Cuiabá e as cidades do interior, onde nós temos sede do Sesc e do Senac. Pegamos toda essa equipe, estamos colocando na rua, nós estamos levando kit de higiene, a cartilha nossa, para orientar esse comerciante
de rua, como que é para atender esse novo consumidor, questão de higiene, distanciamento, uso de máscara, disponibilidade de álcool gel, e não ter mais o contato físico. Nós colocamos em todas as redes sociais e televisão uma propaganda dizendo que o sorriso está coberto, mas é o brilho nos olhos, é um bom atendimento. Então é um cliente que está sedento por compra, porque ele está recluso em casa há mais de 60 dias, comprando só o básico. E historicamente no mundo, sempre após uma grande crise, vem uma retomada da economia muito forte. Então você, empresário, comerciante, prepara que os números mostram que o último trimestre de 2020 vai ser um trimestre muito bom. Então vem uma retomada muito forte da economia. 2021 a economia nossa embala, vamos recuperar todo esse prejuízo. E você, comerciante que está com dificuldade financeira, não precisa se preocupar agora, calma, é esperar. É a sabiência de saber esperar e resolver tudo a seu tempo. Então acreditamos que o nosso prefeito, a partir da semana que vem, ele deve estar liberando bares e restaurantes, talvez o shopping. Acreditamos que a partir de junho os bancos oficiais já estão com o que foi determinado pelo presidente Bolsonaro, trazer um dinheiro para esse comércio, para fomentar a economia. E o único que tem capacidade realmente de fomentar a economia é o governo federal, que ele está mandando muito dinheiro para todos os estados e vem para nós, empresários e comerciantes. Então é ter calma nessa hora, cabeça fria. A partir de junho a economia, a pandemia já vai diminuindo, a curva vai diminuindo e nós vamos passar por isso, tá? Então sempre à disposição da população, FEComércio como a maior entidade representativa do setor, eu estou sempre à disposição do empresariado, do comerciante e brigando por vocês e por você, cidadão mato-grossense também. É o novo normal, né, presidente? Tá certo, obrigada pela sua participação. E obrigada também aos nossos internautas que estiveram com a gente até aqui, né? E continuem acompanhando as nossas lives aqui do Repórter MT. Obrigada. Obrigado.